16 horas e 2 minutos da segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2014. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa, além do resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também as técnicas de ponta, as tecnologias que estão surgindo no Brasil e no mundo para a qualidade de vida e o bem-estar. E entendemos aqui que a qualidade de vida e também o bem-estar é cumprir com a sua programação genética, com a sua alma, com a sua consciência espiritual, realizar-se enquanto ser humano, enquanto pessoa. Não é só ficar na praia, balançando na rede, tomando caipirinha, não. Hoje é o dia da bandeira do México, o dia da independência da Estônia, e aqui no Brasil, grandes conquistas políticas aconteceram nesse dia 24 de fevereiro. Hoje, por exemplo, comemora-se o dia da conquista do voto feminino no Brasil e em 1891 foi promulgada a primeira Constituição Republicana. Em nascimentos, hoje também o dia é pródigo. Embora tenha nascido em 1536, o famigerado Papa Clemente VIII, felizmente essas pragas também morrem, foi morto em 1605. Aquele que foi responsável, a gente falou dele na semana passada, que colocou na fogueira o filósofo e teólogo italiano Giordano Bruno, que falamos no programa passado, foi queimado como herege, e como dissemos no Salutes passado, com ideias muito próximas ao que hoje a física e a saúde quântica pesquisam e comprovam. Como, por exemplo, ao responder um questionamento, Giordano Bruno respondeu, abre aspas, todas as formas de coisas naturais têm almas. Todas as coisas são animadas. Uma coisa, por minúscula que seja, encerra em si uma parte de substância espiritual, ao qual se encontra o sujeito adequado. Torna-se planta, animal, porque o espírito se encontra em todas as coisas. E não há, no mínimo, corpúsculo que não contenha, em certa medida, e que não seja por ele animado. Esse texto, fecha aspas, foi publicado no Causa, Princípio e Unidade em 1584. É o que a gente fala aqui em relação à minha física quântica e à saúde quântica com seminários internacionais. Nesse mesmo dia, em 1645, nasce Johann Ambrosius Bach, músico alemão, pai do Johann Sebastian, que aliás encanta muita gente. Aliás, hoje temos um médico aqui, pianista, que seguramente deve tocar obras de Bach. Curiosamente, o pai de Bach falece no mesmo dia, 50 anos depois, em 1695. Ainda hoje comemora-se o nascimento de Alain Prost, ex-piloto de Fórmula 1, e Steve Jobs, cofundador das empresas Apple, morto em outubro de 2011. Nossa pauta é: possível otimizar a saúde mediante uma abordagem transdisciplinar? Que tanto nós aqui do Salutes temos defendido e batido nesta tecla, até com marreta de trocar pneu de caminhão. Como obter-se a saúde global via integração das áreas da saúde? Como encarar o ser humano numa visão interdisciplinar? E ainda, será que é possível tratar e se adaptar ao estresse pela técnica chamada neuromodulação? Esses assuntos a gente vai tratar no programa de hoje, quando irei entrevistar o Dr. Fábio Bekele, médico especialista em acupuntura, portanto colega, habilitado em abordagem biomolecular com aperfeiçoamento em homotoxicologia e terapia por informação biofísica na Alemanha e técnicas de biofísica em Cuba, além de ter estudado medicina biorreguladora e otimização neuropsicofísica na Itália. Antes disso, porém, vamos à nossa notícia do dia. Esqueci de avisar o nosso querido Iago Matsumoto, que está pilotando o nosso Twitter, se a vinheta da notícia do dia está no ar. Vamos lá. Um kit médico de James Bond vira realidade. No filme Cassino Royale,
James Bond usa um kit de diagnóstico portátil para identificar uma substância tóxica com o qual havia acabado de ser envenenado. Esse tipo de tecnologia agora deixou de ser ficção e logo estará disponível nas farmácias. Pesquisadores europeus desenvolveram um sistema de diagnóstico inovador baseado em cartões inteligentes e um sistema de análise da pele, tudo combinado com um leitor portátil. Os resultados do exame podem ser enviados diretamente para um computador, tablet ou smartphone, através de uma ligação sem fios. Esse pequeno laboratório portátil já é capaz de detectar o consumo de cocaína, por exemplo, monitorar o câncer de cólon, identificar bactérias em alimentos, analisar a qualidade de água e detectar a contaminação ambiental. Muito bem, recebo hoje o Dr. Fábio Bekele, médico especialista em acupuntura, habilitado em abordagem, até uma série de currículo bastante extenso que a gente já falou aqui. E eu quero agradecer aqui o José Inácio Godoy e a Mirella Bueno, que está falando da aperte F5, Mirella Bueno, aperte F5 para atualizar o seu computador. Estou aqui pelo Facebook, pelo chat da AltV e para as perguntas e considerações para o programa de hoje. Dr. Fábio Bekele, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Saludos, é um prazer recebê-lo aqui. Também uma alegria minha poder estar aqui e ajudar a colaborar, a integrar os valores, os conhecimentos na área da saúde, né? É um prazer recebê-lo aqui com a sua experiência, com a sua colocação. A gente estava conversando um pouco antes aqui do programa, realmente uma experiência internacional, não só na Alemanha como na Itália e em Cuba, com conhecimentos bastante modernos, inclusive vão ainda chegar aqui ao Brasil, nem na Itália ainda estão crescendo algumas técnicas e os avanços da medicina nessa área são bastante interessantes. Em 2002 eu fiz o curso de psicopatologia na Universidade de São Paulo e na época, doutor Fábio, falava-se muito da transdisciplinaridade, de se envolver várias disciplinas no desenvolvimento do conhecimento, sobretudo na área da saúde. É possível ter uma abordagem transdisciplinar aqui no Brasil? O que falta para isso, doutor Fábio? Olha, a abordagem transdisciplinar eu só não vejo que é possível, mas é, na verdade, uma resposta aos questionamentos na saúde. Eu entendo que a abordagem transdisciplinar na saúde é essa resposta da integração das ciências e dos conhecimentos, dos diversos tipos de conhecimento, né? Não só científico, filosófico, das tradições sapienciais e das artes, inclusive. A transdisciplinaridade, ela tem ela nasce, né, desde a Declaração de Veneza. Depois, quem quiser procurar essa declaração é bem interessante, que nasce de um encontro em Veneza, se eu não me engano, patrocinado pela própria ONU, né? E nessa declaração vem escrito que é necessário emergir uma nova linha de conhecimento, uma nova linha de integração entre tanto conhecimento acumulado, né? E como resposta planetária, vamos dizer, né? Às questões ambientais, às questões de saúde, às questões de educação, né? A minha formação em transdisciplinaridade vem da Unipaz, aqui de São Paulo. A Unipaz, que tem sede em Brasília, a Universidade Internacional da Paz, em que eu fiz uma pós-graduação em transdisciplinaridade e desenvolvimento humano. Hoje eu ministro alguns seminários na própria Unipaz, né? Um deles chamado Uma Visão Transdisciplinar do Corpo Humano, exatamente com essa intenção de trazer visões de diversos níveis de visão e integração, né, dessas visões, né, ponte entre os conhecimentos e as diferentes abordagens, tentando ir para um novo nível de consciência, talvez, com esse olhar diferente, podendo integrando os conhecimentos, ter um novo olhar diante do sofrimento do ser humano, né? Doutor Fábio, na época da transdisciplinaridade, em 2002, que eu fiz o curso lá da psicopatologia, nós falávamos sobre isso, da transdisciplinaridade como
uma integração, uma busca de integração de várias partes do conhecimento humano na abordagem de um determinado assunto. E falávamos também da interdisciplinaridade, no sentido de vários profissionais de várias áreas se unirem para tratarem um paciente, por exemplo, ou de uma patologia. Naquela oportunidade, eu lembro-me bem, porque eu fui bastante crítico, até brinquei um pouco lá com os organizadores do curso, que tivemos uma mesa redonda sobre depressão, e veio o geneticista falando que era genético, veio um freudiano falando que tinha édipo, aí veio o biomolecular falando que era bioquímica, cada um defendeu a sua área e tal, estávamos falando da interdisciplinaridade. Eu até brinquei na oportunidade, eu falei, ó, eu quero ouvir um pai de santo e um budista, né? Porque cada um também tem a sua interpretação em relação à depressão. E como é que o senhor vê, doutor Fábio, no sentido de realmente se arregaçar as mangas e ter um trabalho interdisciplinar, em que esses meios de conhecimento possam realmente se dar a mão para que avance o conhecimento e a prática clínica, por exemplo? Bom, eu entendo que, primeiramente, é necessário ter uma linguagem padronizada, né? Se a gente estiver falando de geneticista, biomolecular, de psicanalista, de pai de santo, né? Talvez tenham linguagens que não sejam comuns. Então, a transdisciplinaridade, ela vem como uma resposta de criar pontes entre esses conhecimentos diferentes, que a gente vai chamar de níveis de realidades diferentes, né? Tentando encontrar, primeiramente, uma linguagem sem conflito, né? Sem conflito. Sem o conflito, né? Inclusive a transdisciplinaridade como um caminho para a paz, né? Talvez uma grande resposta hoje para isso. Né? Na visão da depressão, por exemplo, né? A gente pode pegar, que nem você viu, né, nessa discussão, diversos pontos de vista, então diversos níveis de realidade, e dentro de cada nível de realidade também uma interpretação, que a gente chama de níveis de subjetividade. Então dentro da própria genética pode ter gente que acha uma coisa e outros que acham outra. Né? Dentro da genética? Dentro de cada área, né, de cada disciplina, a gente pode ter opiniões diferentes. E aí esse é um dos pilares da transdisciplinaridade, que é levar em conta os níveis de realidade e os níveis de subjetividade. Né? Um outro pilar da transdisciplinaridade que é bem interessante, e aí acho que está a grande resposta da transdisciplinaridade, a gente chama de lógica do terceiro incluído, ou lógica de Lupasco, que é um filósofo belga. Belga, se eu não me engano, é belga. Em que ele fala que de dois pontos contraditórios emerge um terceiro, em outro nível de realidade, que nasce da contradição. O Iago, por gentileza, dá um pulo aqui, por favor. Que nasce da contradição do conflito, né? Sim. Tem pessoas de Mato Grosso com Mozilla, Firefox e Google Chrome, não está rodando, está fora do ar, e um pessoal da Suíça também está reclamando que está fora do ar. A gente vai tentar resolver. Por favor. Então, a partir desse conflito das interpretações dos conceitos, você acredita que pode nascer uma luz aí como Isso. do pilar do... Emerge um novo nível de realidade, vamos dizer, né? Sei. Isso se chama lógica de Lupasco, lógica do terceiro incluído. Então, quando a gente pega dois pontos de vista dentro do mesmo nível de realidade ou de um nível de subjetividade, a gente vai procurar, existem caminhos para procurar encontrar esse emergente, né? Então, as respostas a essas questões todas, tecnicamente, a gente não tem. A gente vai procurar entender essa emergência, né, da resposta mesmo. Um outro pilar interessante da transdisciplinaridade é a complexidade, a teoria da complexidade. Quantos pilares tem ao total? São três. São três. São esses três, né? Por favor, vamos repeti-los? Os níveis de realidade e subjetividade, a lógica do terceiro incluído, né? De Lupasco, e a cibernética, ou a complexidade. Né? É uma das coisas que hoje dentro da própria medicina alemã, né, da biofísica alemã, da teoria quântica, a gente usa bastante. Né? A complexidade nasceu da teoria cibernética na década de 40, em que hoje fez surgir hoje o que a gente entende de informática e tudo mais, né, nos computadores. A cibernética foi usada no ramo
da informática, no ramo da administração também, e pode ser, por que não, usada no campo da saúde, né, na área da saúde. Mas não há entre a linguagem da informática, que é binária, que é algo que a gente possa até, em que pese a inteligência artificial, que possa criar vários caminhos de decisões, ainda é um compasso binário. É um sim ou não, é o yin ou yang da medicina chinesa, etc. Em relação à subjetividade do corpo humano, da mente, das emoções, né, da razão, da lógica, do raciocínio, das emoções que embotam ou modificam essas decisões, como é que essa abordagem mais complexa vê a diferença entre a cibernética de computador, de informática, para a área da saúde, Dr. Fábio? Olha, a gente pode entrar nos modelos quânticos para explicar isso, né, de uma forma bem razoável, que é um pouco mais complexo, na verdade, também, né, falando em complexidade. Eu entendo que a lógica binária, a gente está vendo contradições, e a partir daí a gente vai tentar, pela transdisciplinaridade, entender um outro nível de realidade, uma terceira forma que nasce dessa questão, né? E aí as medicinas tradicionais, com toda a sua lógica e tecnologia, algumas vezes são binárias, no intuito de formar o único, né? Que é a visão única. E aí nascem as representações de saúde. Em termos de cibernética, a gente vai levar em conta principalmente o conceito de hierarquia. Né? Então, tem um processador que né, faz todo o processamento, mas tem uma certa hierarquia de comandos. Né? Na parte humana, a gente pode entender também que existe algum tipo de hierarquia de comandos. Hoje, especificamente, a gente fala muito de neuropsicofísica, né? Entendendo que o sistema nervoso central, é quem comanda hierarquicamente o sistema tal como a gente entende ele hoje. Sem dúvida nenhuma, existe algo além disso. Né? E aí, como também uma atitude transdisciplinar, a gente sempre usa a abertura, a tolerância, né? E o enraizamento do que a gente está falando. Então, a gente entende que pode ter muita coisa além do que eu estou dizendo, do que a transdisciplinaridade diz, mas hoje eu entendo que essa visão hierárquica, até quanticamente falando, né? De níveis de realidade e tudo mais, é um jeito da gente entender a complexidade. E dessa parte de complexidade tem um conceito muito interessante que vem de das referências de cibernética aqui no Brasil, que é o Dr. Juarez Calegari. Inclusive ele tem um livro que vale muito a pena ser lido, chama Mente Criativa. Tem um site que chama Ortossistêmica, né? Ortossistêmica? Sim, ele faz a parte de neurologia e psiquiatria ortomolecular, é um dos pioneiros, né? Estudou com Linus Pauling, inclusive. Né? Recomendo muito a leitura e o conhecimento dele. Ele desenvolveu um conceito na cibernética de saúde que é o que eu uso hoje como conceito de resposta transdisciplinar para a otimização da saúde. Sei que são muitos conceitos juntos, sim, né? Sim. Mas técnica, quando a gente vê, ele é simples, esse conceito. Assim como tudo que é altamente sofisticado se torna simples no final, né? A gente chama de conceito de TPA. É um conceito da cibernética que deveria ser aplicado em diversos modelos, mas hoje é o modelo que eu aplico para a parte de otimização da saúde. Né? DTPA significa diagnóstico, terapia, prevenção e aperfeiçoamento ou aprimoramento. Né? Entendendo primeiro que poderia ter uma visão negativa da saúde, pensando em só diagnosticar e tratar doenças. Né? A gente pode ter uma visão positiva da saúde, pensando em prevenir doenças, mas mesmo assim a gente está tendo uma representação de saúde focada na doença. E a gente pode ir além da prevenção, fazendo o aperfeiçoamento da saúde. Né? E aí quando a gente está num nível de aperfeiçoamento, de otimização da saúde, intrinsecamente a gente já está prevenindo e tendo uma necessidade bem menor de tratar, de fazer a terapia. Né? Então, levando esse conceito de saúde, de otimização de saúde, de aperfeiçoamento, uma visão transdisciplinar na prática, basicamente a gente pode pensar que quem comanda isso é o sistema nervoso,
daí nascem algumas técnicas de neuromodulação, que são bem interessantes, e toda a abordagem que leva à quebra de condicionamentos psíquicos, físicos, né? que seriam o sofrimento ou as doenças associadas a uma má gestão do sistema. Uhum. Aliás, como toda patologia e toda doença, segundo a medicina tradicional chinesa, né, doutor? Exatamente, a estagnação da energia, né, ou a falta de energia leva ao bloqueio. Né? Eu normalmente costumo falar nas minhas palestras ou meus pacientes, eu tenho bastante cuidado, a gente fala muito que a medicina tradicional chinesa leva em consideração que toda sintomatologia, né, todo o cuidado que tem que ter na anamnese para se perceber não só os sintomas, mas também os sinais, no sentido que ali está, naquele alarme é que está a origem, quer dizer, o resultado de origem de um problema anterior que é o que está ocasionando toda a patologia, o colapso no sistema. Sim, né? Tem uma hierarquia, né, de ordem, de sequência informacional, de sequência energética, material. Né? Sim. Né? Hoje a gente fala muito de psicossomática, né? Uhum. E algumas vezes a parte psíquica ligada também à parte mais sutil energética, né? Que a gente tem pouca, vamos dizer, vivência, do modo geral, com a medicina tal como ela é hoje. A gente tem uma visão mais bioquímica do processo. Sim. Né? Isso está mudando, doutor Fábio? Olha, eu vejo, especialmente, por incrível que pareça, dentro das técnicas diagnósticas, isso já mudou. Né? Então, a gente vai pensar em tratar com um remédio, hoje em dia, uma cirurgia, ao invés de prevenir, talvez com uma acupuntura ou algumas outras técnicas, esse é o tratamento. Mas na parte diagnóstica a gente tem o ultrassom, que é biofísica, a ressonância magnética, biofísica, né, a tomografia, raio-x, tudo são técnicas de imagem biofísicas. Mas não chegam a ser energéticos, né, doutor Fábio? Não chegam a ter uma abordagem energética, né? Hoje o que nasce, né, o que está até no Brasil de uma forma bem em voga é a termografia, que são as fotos térmicas, né, de emissão infravermelha. Ela é um pouco mais funcional. Né? E eu vejo, você comentou que foi lançado um aparelho diagnóstico, né, na notícia do dia. Eu vejo que provavelmente ali deve ter alguma coisa biofísica para ser portátil e criar esses diagnósticos do James Bond, né? Inclusive eu conheço algumas técnicas alemãs que fazem isso, não sei dizer, talvez melhor que o laboratório bioquímico mesmo, né? Pela emissão de fótons e pela frequência de cada substância, né? E não necessariamente pela presença da substância. Que é frequencial mesmo, né? Frequencial mesmo, biofísico, né? Tem a onda básica estável de cada corpo, de cada substância. Um dos assuntos que foi discutido aqui no seu programa também com o Dr. Francisco Viana, um dos meus professores na área de biorressonância. Então, tem muito dessa parte diagnóstica. Da parte da parte terapêutica, começam a emergir novas técnicas terapêuticas, né? Então, na Itália especificamente, talvez a melhor técnica que eu conheço hoje é uma técnica que usa radioeletricidade em Florença, que faz a neuromodulação central. Hoje, talvez o único equipamento que eu conheço que tem essa capacidade, né? Que é uma mistura de eletroestímulo com ondas de rádio. Isso, a radioeletricidade, ela também nasce como uma resultante de um encontro de ondas, vamos dizer, na técnica biofísica, né? E o sistema todo, esse sistema italiano, tem a capacidade de gerar uma onda de resposta autóloga, né? Gerada e direcionada pelo próprio paciente. Então, falando em sistemas computacionais, quem gera e emite e modula esse campo é o próprio sistema informacional do paciente. Então, não é, apesar de ser um estímulo externo, ele tem uma modulação endógena, né? Como é que se estabelece essa frequência e como é que se percebe os parâmetros de trabalho, doutor? Sim. A emissão, nesse caso italiano, né, dessa tecnologia, ela tem um padrão, alguns padrões já dentro de alguns protocolos que já existem lá, e a emissão de resposta não é necessariamente medida, né? A frequência de emissão que a gente sabe o que está emitindo, mas no colapso de onda resultante por ser autóloga, a gente vê a resposta biológica dela. Né?
Que só por mimetismo, né? Por entender que aquilo faz parte dessa própria natureza, ela acaba assumindo ou não aquele tipo de frequência. Exatamente, acaba quebrando os condicionamentos adaptativos, né? Que o estresse que a nossa resposta ao estresse vai se gerando, né? Então a gente quebra esses condicionamentos e tem as respostas para principalmente sintomas, doenças relacionadas a estresse, ansiedade, depressão, né? E também o uso dessa tecnologia lá na Itália para a parte de estimulação tecidual. E esses estímulos são feitos na cabeça ou no decorrer da coluna? Como é que são feitos? Olha, nesse caso específico dessa técnica italiana, na verdade de Florença, lá de Firenze, né? Instituto Rinaldi Fontani, basicamente a gente tem dois modelos. A neuromodulação, que ela em humanos é feita no pavilhão auricular e na veterinária é feita na área cervical. E a parte de bioestimulação que é feita localmente, né, com sondas especiais localmente, na região que a gente quer tratar, joelho, pé, né, rins, fígado? Sim, também. Né. Pela própria característica das necessidades clínicas, né, a gente tem uma experiência grande lá na Itália com a parte de óssea, né, músculo-esquelética, postural, né, dor principalmente. Né? Mas é possível fazer uma otimização metabólica também. É possível a retomada ou a estimulação de determinados tecidos para recuperação, por exemplo, não só da fáscia, mas também das articulações como as bursas e etc? Então, hoje, isso a gente não trabalha aqui no Brasil com essa tecnologia, estou falando de uma técnica lá de Firenze, que eu sou muito ligado, né? É possível se regenerar, não vou dizer todos os tipos de tecido, mas muitos tipos de tecido. Né? Hoje está ainda tudo na fase de pesquisa, a experiência clínica não é muito grande ainda, mas a gente tem conseguido, né, eu falo o instituto, né, fazer técnicas maravilhosas, usar essa tecnologia de uma forma maravilhosa. Tudo que eu estou falando está na PubMed, tem no site do Instituto mesmo, tem os trabalhos científicos, né? Qual que é o site? Que é o irf.it. irf.it. Sim. Lá tem todos esses trabalhos que eu estou citando, né? A parte de articulações principalmente. Mas em 2012 foi publicado na Cell Transplantation um trabalho de alto impacto, em que a partir de células maduras, normais, fibroblastos, célula de gordura, a gente se conseguiu regredir ela a tronco com a tecnologia. Dessa célula tronco a gente, foi conseguido com a mesma tecnologia diferenciar tronco em neurônio, célula cardíaca e célula muscular, né, periférica. O que faz essa caracterização? É um processo neuroquímico, Dr. Fábio? É um processo biofísico. Biofísico. Em relação o diagnóstico e a terapêutica, né? O tratamento, etc. Na Itália é o que há de mais moderno hoje nessa área da neuromodulação? Olha, dentro dos trabalhos, até onde eu conheço, eu imagino que sim. Né? Por ser a primeira, e não sei se o único sistema de neuromodulação central, né? Não periférico, é de vanguarda. Né? A gente está falando de um sistema terapêutico biofísico de vanguarda, com consequências bioquímicas do processo, lógico. Né? Então a gente vai falar lá muito de otimização neuropsicofísica. Então, se eu estava falando de cibernética, né, falando do DTPA, se a gente está falando de aperfeiçoamento, de aprimoramento, da otimização do sistema, essa é uma técnica que abrange toda a cibernética, né, do comportamento do sistema, da hierarquia do sistema com essa abordagem neuropsicofísica. Né, de forma alguma invalidando outras técnicas, né, mas somando. E é uma tecnologia que a gente fala inovativa. Ela está dentro da Universidade de Bolonha, né?
Depois quem acessar o site vai ver que o reitor da Universidade de Bolonha chamou essa tecnologia de máquina do tempo biológica, que a gente conseguiu Reverter, essa regressão, né? E em breve, eu acredito que dentro de alguns meses, ou alguns anos de estudo, eu não sei qual o planejamento lá do Instituto, né? Mas deve ser mais conhecida em âmbito mundial, né? Essa tecnologia. Em Florença, ela existe há quase 3 décadas. Então, e ainda está incipiente, praticamente. Muita né? pesquisa em cima, né? Hoje a gente sabe que ela é completamente segura, indolor, né? Ausente de efeitos colaterais, mas pela própria técnica. E é difícil de comparar ela a alguma outra técnica por ela ser inovativa, né? Doutor Fábio, nós temos recebido aqui no nosso programa nutricionistas, médicos, nutrólogos, antroposóficos, homeopatas e etc. Obviamente, eu particularmente como acupunturista tenho plena convicção na terapia energética, na neuromodulação, para mim está muito claro isso. A pergunta é, não preciso de uma base biológica, bioquímica para que dê sustentação a esse processo, sobretudo na área nutricional? Bom, eu posso dizer sem dúvida. Não dá para construir uma casa sem tijolo, só com ou um areia, sistema, né? Sem areia, né? Sem areia, sem água, né? Sem cimento. E a gente vai falar de capacidade adaptativa, ou capacidade regulatória do organismo, né? E aí que entra o que a gente estava conversando no começo sobre a transdisciplinaridade, né? Eu vou citar talvez o meu seminário, que é essa visão transdisciplinar do corpo humano. Eu cito 5 aspectos, 5 níveis de realidade desse processo. O primeiro que eu associo metaforicamente ao pé, que é a base, que é a nutrição, que é a medicina ortomolecular, a medicina clássica, por que não, a alopatia, né, a cirurgia, que fez a gente alcançar condições até de higiene e condições médicas e de antibióticos e tudo mais para ter a vida que a gente leva hoje, né? Tendo em conta que não é a resposta única para diversos tipos de sofrimento, mas eu associo essas condições todas ao pé. E é até estranho, mas eu associo também a odontologia, essa área do pé, da base, né? A gente hoje sabe o quanto que a odontologia influi, né? A parte odontológica influencia na nossa saúde e tendo os dentes como a parte mais material do organismo, né, humano, quando ele está afetado, a gente provavelmente tem afecções mais sutis englobando isso, né? Mas eu falo muito dessa base mesmo do pé, né? Do pé mesmo, da nutrição, precisa ter ali proteína, precisa ter água, precisa fazer músculo, precisa ter enzimas, vitaminas, né? Catalisadoras de todo o processo. Minerais, micronutrientes, né? Isso para ter um funcionamento. Daí a gente vai para uma parte que eu falo de medicina, de uma abordagem mais transformadora da medicina, das transformações, mas uma parte funcional, em que eu associo ao ventre, que são os processos de transformação, os processos energéticos, né? Metabólicos, energéticos. A gente fala muito da homotoxicologia, que é uma linha alemã né? da parte de abordagem biológica, em que a homotoxicologia entende que os sinais e sintomas são processos de resposta do nosso organismo frente a toxinas. E aí existe todo um aparato tecnológico, né? Medicamentoso, homeopático, biofísico, injetável até, para procurar otimizar essa desintoxicação, vamos dizer, ou adaptar a função melhor possível do sistema diante de um quadro intoxicado e talvez desnutrido, né? Isso a medicina biomolecular fala muito dessa abordagem até ambiental, né? De nutrição e toxinas, né? De micronutrientes, macronutrientes e das toxinas. Dessa visão a gente vai para uma parte mais sutil, que eu considero a medicina chinesa, a acupuntura, que trabalha com esse nível de energia, que pode ser também elétrica, né? Pode ser térmica, pode ser de diversas naturezas, né? E aí todo o processo regulatório energético, né? Então eu coloco a acupuntura nessa visão metafórica no ventre, né? Com um processo transformador, né? De metamorfose, de transformação mesmo. E esse sistema bloqueado gera toda uma desadaptação no sistema, né? E hoje, mais do que os trabalhos que
estão aí aos milhares, né? A gente vê na prática clínica os resultados, né? Então, quando você pega uma pessoa que tem alguma carência nutricional e repõe isso, né? Pela parte alimentar ou pela parte suplementar, a gente vê a resposta imediata. Quando a gente tem uma pessoa que tem uma resposta, vê a parte tóxica evidentemente ali se manifestando, hoje é muito comum com sobrecargas de conservante, corantes na alimentação toda, né? Uma alergia, um eczema, um processo imunológico, hormonal até, a gente faz uma abordagem homotoxicológica, vê a resposta. E a acupuntura, né? Você deve ver diariamente aí as respostas para dor, para todos os sistemas disfuncionais, né? De estagnação, de deficiência energética. O estresse que vai consumindo toda essa energia, no caso da acupuntura do rim, né, principalmente, estagnando o fígado e levando aos processos emocionais, psicossomáticos. Né? Então, a gente, com esses níveis de realidade, vou construindo uma visão, fazendo ponte entre os conhecimentos, uma visão transdisciplinar, e aí a gente chega no tórax, que eu levo mais para uma medicina informacional, mais biofísica mesmo, frequencial, né? Pouco conhecida aqui no Brasil. Talvez uma medicina quântica até, né, que trabalha muito com esses processos de ritmos biológicos, de colocar em ressonância os sistemas, né? Então a doença seria uma quebra dessa desarmonia de ressonâncias, né? E a gente vai depois para a cabeça, como chefe, né? O chefe, o esse central, sistema né? hierárquico, né? E aí entra a neuromodulação e técnicas não só de neuromodulação, mas técnicas psíquicas também. O último seminário desse processo todo, né, tá saindo um livro daqui a pouco sobre tudo isso também. Ah, é? Sim, que é o todo, né, o todo e além que eu falo. Então, visões integrativas, né, desse processo todo. A gente pode ir para diversas escolas psíquicas. Eu entendo que a iridologia é uma grande ferramenta, inclusive, de integração desses processos, porque ela tecnicamente não muda, né, na sua estrutura, e ali a gente consegue entender vários processos simultaneamente. E além, que é a abertura de entender que a gente nunca vai saber tudo, mas entendendo diversos níveis de realidade, a gente pode talvez partir para um novo nível de consciência, para um novo nível de realidade, entendendo o processo de saúde, né? Que no final é trazer alegria, felicidade, né? Manifestar a essência na existência, né? Então, eu estou falando tudo isso no sentido de fazer uma otimização de saúde. O intuito final independente da abordagem utilizada, mas ter noção que existe um todo e que existe algo além do todo e que a gente consegue aperfeiçoar o sistema, né? O senhor está me dizendo, doutor Fábio, com muita alegria, eu estou confirmando o que eu sempre defendi aqui no programa há 4 anos e meio, quase 5, agora em junho, faremos 5 anos aqui no ar, aqui na UGV. Uma das teses que eu sempre tive interiormente e instintivamente, de que a acupuntura é algo do passado, de 5.000 anos, mas que seguramente tem um papel garantido na medicina do futuro. Eu sempre achei isso. Isso está me provando que dentro dessa visão quíntupla, né, da metodologia da saúde do futuro, com certeza, já respondeu que a acupuntura terá o seu papel importante aí no desenvolvimento da medicina do futuro, não é isso? A acupuntura, eu entendo que pode ser estranho para algumas pessoas, mas ela, dentro do conhecimento milenar, inclusive, né, ela pode ser uma ferramenta de apoio, assim, de referência, né, para quando, dentro de diversas análises, sínteses, a gente ficar em dúvida, a acupuntura pode trazer respostas interessantíssimas para pontos de referência, inclusive, né? Eu estou fazendo um trabalho sobre eu gostei muito da sua posição em relação à alopatia, que embora hoje seja a base da medicina contemporânea e ocidental, ela é uma das abordagens, e o senhor bem falou que não é a única. Estou fazendo um trabalho de pesquisa em relação a um médico alquimista antigo, o Paracelsus, que se desvencilhou da abordagem, ou falava, ele era muito mais hipocrático, né? Ele não seguia muito a linha da alopatia e ligava muito
ao respeito às naturezas e etc. Inclusive a natureza como um todo. Eu entendo que a acupuntura e acho que outras, né? Acho que a fitoterapia, né? Tem outros componentes aí que podem também entrar nessa abordagem, né? Sem dúvida, a fitoterapia ela entra como em diversos níveis dessas metáforas todas que eu comentei, né? Porque ela pode ser usada até a fitoterapia ela pode ser usada tecnicamente como uma alopatia, né? Tratar por diferentes caminhos, né? Ao mesmo tempo pode ter uma fitoterapia mais chinesa que usa os processos energéticos. Você pode ter uma visão bioquímica pura da fitoterapia no sentido de desintoxicação, né? É uma ferramenta extraordinária a fitoterapia, né? Em relação... A gente sempre corre o risco de deixar passar algumas técnicas maravilhosas falando dessas integrações todas, né? Sempre acontece isso, isso acontece sempre. Doutor Fábio, como é que, assim, com a sua experiência, né, da Alemanha, Itália, Cuba e outras, né? Como é que o senhor vê o desenvolvimento do estudo da medicina e os avanços da pesquisa aqui da medicina no Brasil? Olha, eu, infelizmente, não tenho tanta... ainda não faço parte de grupos de pesquisa aqui no Brasil, né? Eu entendo que no Brasil, como na maior parte do mundo, existem dificuldades técnicas e de gerenciamento e de financiamento de pesquisas, né? A gente tem a USP aqui, que é um dos grandes centros de pesquisa, não só do Brasil, mas por trás das pesquisas sempre existe a necessidade de se mantê-las, né? De administrar linhas de pesquisa e tudo mais. Eu entendo que superando essa dificuldade, o Brasil tem toda a chance pela própria característica do povo brasileiro, da cultura brasileira, de fazer associações, de unir, né, diferentes culturas, diferentes níveis de realidade e subjetividade. O Brasil tem tudo para ser um grande expoente. Um centro de excelência, né? Sim. Na área da física quântica, da saúde quântica, o Brasil tem desenvolvido umas técnicas bastante interessantes, muitos estudos, né? Muitas pessoas ligadas e tal. Mas na parte mais técnica da neuromodulação, por exemplo, mesmo na biofísica alemã, né, quer dizer, embora tenha os seus adeptos, que são bastante exponenciais aqui no Brasil, ainda vejo que o país ainda engatinha. Nessa parte de biofísica, principalmente ligada à escola alemã, sem dúvida, são poucos os profissionais que têm habilidade ou têm conhecimento suficiente para trabalhar com esses tipos de técnicas, né? Instrumentalizadas a partir de alguns equipamentos ou não, né? Eu conheço poucas pessoas que teriam condição plena de trabalhar com isso aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que, não diferente de outras áreas, né? Como na cardiologia, na oftalmologia, hoje eu estava comentando com um paciente, nessa área biofísica alemã, né, e esses médicos também, cardiologistas que eu acabei de comentar, são referências né, mundiais, né, nos congressos. Então hoje a gente tem grandes médicos, grandes profissionais da área de saúde que são expoentes mundiais e muitas vezes aqui no Brasil não conseguem fazer tudo que teriam capacidade, né, em virtude das dificuldades de financiamento mesmo, de gestão dos sistemas, né? Mas é interessante. A gente tem uma ideia agora, né, com uma clínica nascendo, integrando, tentando fazer essa integração interdisciplinar, né? Porque transdisciplinar é difícil, a visão, a atitude é transdisciplinar, mas cada um dentro da sua devida área, odontologia, nutrição, medicina, e áreas médicas, né? Tendo a ideia de uma linguagem em que aconteça essas pontes entre o conhecimento, a gente está criando uma clínica interdisciplinar, procurando essa visão integral, que na verdade a gente chama de saúde global, né? Hoje se pensou muito em vários nomes, né, a essas abordagens. Então, abordagem integrativa da saúde, abordagem holística, holonística, e aí por aí vai.
Hoje, dentro dos conceitos de cibernética, a gente fala muito de abordagem global. Né? Então, que está além da visão negativa, da visão positiva que eu tinha comentado, e aí vai para uma visão criativa, global disso. Eu entendo, até dando resposta a outras perguntas, né? Criando um sistema de saúde global, né? Com essa visão globalizada e linguagens para isso, é a grande ferramenta, acredito, que a transdisciplinaridade pode causar de impacto, né? Na efetividade diretamente do paciente, né? Quanto tempo demorará para que essa visão interdisciplinar na prática seja devidamente instituída no país como uma prática normal? Tem bola de cristal aí, não? Olha só com bola de cristal, viu? Porque não dá para saber, né? Não dá para saber. A ciência evolui muito, né? Então, cada 3 anos, 5 anos, a gente tem uma duplicação do conhecimento. Como é uma necessidade, isso pode ser mais breve do que a gente imagina. Mas dentro da minha avaliação, eu imagino que em menos de 1 ou 2 décadas isso não acontece. Não acontece. Acho difícil em menos de 1 década, ou 15, 20, 25 anos, talvez possa acontecer, né? Tudo vai da necessidade, né? Então, se a complexidade das doenças, da saúde, já estão gerando uma demanda de uma outra resposta, e isso ficar a tal ponto crítico, né? Fica quase obrigatório tecer um tratamento que eu vou chamar de transdisciplinar ou interdisciplinar, né? Inclusive um dos grandes médicos ligado à transdisciplinaridade, que é ligado à Escola de Medicina da USP, o Dr. Patrick Pohl. Ele tem um livro lançado recentemente que chama Saúde e Transdisciplinaridade, recomendadíssimo também. Ele fala que deveria surgir uma nova profissão na área da saúde, dentro dessa abordagem, né, fazendo uma educação terapêutica dos pacientes, que ele chama de coordenador da saúde. Eu acredito que se isso acontecer, quando isso acontecer, a gente vai ter necessariamente um interlocutor, né, um mediador de conflitos, talvez. O que faria esse coordenador, Dr. Fábio? Ele conseguiria entender as diversas linguagens e comunicar para o paciente, entre os profissionais, esse conjunto de esse modulação de informações. técnicas. Isso, então você pega um geneticista que vai falar para a pessoa que tem diabetes alguma coisa, para o endócrino uma coisa, para o psicólogo uma coisa, para o nutricionista uma coisa. Esse coordenador teria o vínculo direto com a abordagem do paciente, integrando essas, né, fazendo uma síntese de tudo isso, não invalidando cada uma das visões, mas mostrando que cada uma delas... Integrando, fazendo síntese, integração, né? Tendo essa visão global, né, que eu comentei de saúde global, indo de uma visão fatídica genética, né? Hoje em dia ainda é um pouco fatídico a visão genética. A gente pode avançar para a epigenética, né? Que são as modulações da manifestação desses genes. Isso eu posso dizer que aqui no Brasil a gente tem especialistas muito importantes na área, né? Inclusive dentro da nutrogenômica, da ortomolecular, interessantíssima essa abordagem epigenética. Né? Mas a gente pode pegar esse conceito genético fatídico, é um conceito nutricional de modulação nutrogenômica e integrar essas visões. Né? Hoje o médico deveria ser a pessoa que faz isso, mas muitas vezes não tem formação ou não tem tempo mesmo para conseguir coordenar todo o processo. Coordenar isso, exatamente. Com certeza. Eu quero agradecer. Estamos chegando ao final do nosso programa. Passa rápido, não é? Passa rápido. Aqui parece que o pessoal fala, não, eu vou falar 1 hora, acha que é muito, a gente senta aqui, começa a trabalhar e de repente já está acabando o programa. Infelizmente o tempo passa rápido demais. Eu gostaria de deixar a câmera aberta para o Dr. Fábio. Eu gostaria que o Dr. Fábio Bekele, médico especialista em acupuntura, habilitado em abordagem biomolecular com aperfeiçoamento em homotoxicologia e terapia por informação biofísica na Alemanha e técnicas de biofísica em Cuba, além da medicina biorreguladora e otimização neuropsicofísica na Itália.
Gostaria que o senhor deixasse seus contatos, sua homepage, seu e-mail, telefone, o que desejar para as pessoas que quiserem entrar em contato, tiver alguma dúvida, querem alguma informação, como fazer. Tá bem. Eu não sei se meu site novo já está no ar, né? Então vou deixar meu e-mail. É fabio@inovitar, com 2 T's, né? Falando de medicina inovativa.com.br. Talvez pelo e-mail ou contato@inovitar. Também a Silvana pode ajudar a responder alguma coisa. Uma alegria poder estar aqui, espero ter contribuído, somado, né, agregado informações tanto para você como para todos os seus espectadores. Né? Essa visão traz muita informação e isso precisa ser digerido com calma, inclusive, né? Claro. Mas colocando, deixando nascer dessa ampla informação com a nossa vivência do dia a dia, pode nascer um novo nível de saúde, né? Então esse é o recado que eu deixo de procurar manifestar, encontrar a própria essência e manifestar isso, né, na própria existência. Acho que esse é um caminho de saúde, de felicidade mais amplo, né? Com certeza. Eu agradeço, a produção do Salutos agradece a sua participação, a sua vinda. O Dr. Fábio tem 2 consultórios em São Bernardo e também aqui no Itaim, mas de qualquer maneira se dispôs a vir aqui e dar essa entrevista no qual agradecemos. Seguramente falamos da medicina do futuro, estou muito contente porque estabelece um conceito, ou ratifica, né, exatamente o que eu venho defendendo aí no longo da minha carreira de acupunturista, de que a acupuntura é algo que veio do passado, está se transformando, está se adaptando a algo do presente e tem seguramente algo a contribuir para a interdisciplinaridade, para a transdisciplinaridade do futuro. Eu não tenho dúvidas que as medicinas tradicionais serão resgatadas, somadas com as novas técnicas que comprovam, eu falei isso no Simpósio Internacional de Saúde Quântica, eu falei, todos os cientistas ali não estão inventando nada, estão observando coisas que no universo já existiam. Né? Quer dizer, você pode agregar técnicas novas utilizando coisas que já existem, que é o estudo do ser humano, o estudo do universo, o estudo da natureza, como eles funcionam, e fazer com que isso dê um melhor resultado para o homem, para a sua saúde, para a sua vida, para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, para a sua própria existência. Meu e-mail é jcbaldão@gmail.com.br. Eu estou à disposição de vocês, caso queiram entrar em contato, meu telefone é 11 3263 1212, 11 3263 1212. Semana que vem estamos aqui, segunda-feira, 16 horas, com mais um Saludes, tratando da saúde e qualidade de vida. Agradeço a sua audiência, a sua participação e até segunda. Boa semana a todos.